Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Antônia, de língua portuguesa. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu gravei esse vídeo para a gente estar respondendo os exercícios que eu enviei para vocês, um roteiro de atividade. Eu pedi que vocês lessem as crônicas das páginas 298 e 299, Conversinha Mineira, e 302 e 303, a comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Nesse vídeo nós vamos responder somente as questões referentes à primeira crônica, Conversinha Mineira, nas páginas 298 e 299. Então você vai abrir seu livro nessas páginas, tá? Aliás, são as páginas da crônica. As perguntas, as questões referentes a elas estão nas páginas 300 e 301. Então vamos lá, vocês já leram essas crônicas, tá? Estava esperando somente o momento chegado da correção. Então vamos lá. Nós vamos ver só as questões, porque o texto já foi lido, né? Então, primeira questão. Em relação ao envolvimento de cada um dos interlocutores no diálogo, indique. Primeira coisa, o que é interlocutor? O que são esses interlocutores que falam isso? São as pessoas que interagem durante um diálogo, uma conversa. No caso da crônica, que vocês leram, a Conversinha Mineira, é o dono da leiteria e o freguês. Eles são os interlocutores na crônica. Então vamos lá, você vai escrever para o que se referir ao dono da leiteria e 2 para se referir ao freguês. Letra A. Quem não é cooperativo lá na crônica, quem não gosta de conversa, não quer conversar, é o dono da leiteria, então você marque 1. B. Não se dispõe à interação com o outro. Número 1, o dono da leiteria. C. Recusa-se a interpretar o sentido da fala do outro. Por ele não querer conversa, ele se recusa a não entender o que o freguês está falando. Então, número 1. D. Faz perguntas inadequadas porque não leva em conta a reação do desagrado do outro. É o número 2. Esse aqui é a atitude do freguês. Letra E. Duvida da informação do outro. Número 2. O freguês, ele não acredita nas informações, das poucas informações dadas do dono da leiteria. Segunda. Escolha a alternativa que não se aplica ao insucesso na busca de interação. Letra A. As falas ficaram isoladas. Cada fala só fez sentido para quem o proferiu. Isso aqui é uma verdade, né? Isso lá aconteceu. Você vai marcar aquela que não explica o insucesso da busca de interação. Letra B. Um dos interlocutores não tinha conhecimento linguístico suficiente para entender o sentido da fala do outro. Isso lá não aconteceu. Tanto o freguês entendia muito bem o que o dono da leiteria falava, como o dono da leiteria também entendia perfeitamente o que o freguês estava falando. Ele só não queria dar continuidade à conversa, né? Mas ambos entendiam perfeitamente o que o outro estava falando. Então, letra B é a nossa alternativa, tá? Então pode marcar a letra B. Vamos lá na letra C para a gente ver o que é que eles estão falando lá. Não houve aceitação, cooperação e disponibilidade de um dos interlocutores. Isso aqui está lá no texto, tá? Então isso aqui é uma verdade. Somente a letra B é que não está em consonância com o que aconteceu no texto. E na letra D, a fala de um dos interlocutores foi inadequada, pois não levou em consideração a situação do outro, profissão, local de trabalho, questões culturais.
Letra E. Um dos interlocutores não quis se comprometer e respondeu de forma vaga. Então, isso aqui também está lá no texto, tá? Então, a única que não explica por que a conversa não deu certo é lá na letra B. Terceira. Qual é a relação entre o título da crônica e o tema por ela abordado? Então, vocês viram qual é o título da crônica? Conversinha Mineira. E o que está falando no texto? De um freguês que chegou em um bar, né, uma leiteria, em Minas Gerais, e o dono da leiteria não queria conversar, né? Ele era muito introspectivo, ele não queria dar continuidade a uma conversa, ele é muito calado, ele não gosta de conversa, tá? Então, conversa mineira. É tudo isso que eu acabei de falar. Então, os mineiros, eles são assim, né? A cultura deles é assim. Então, eles não gostam de muita conversa, eles são muito fechados, introspectivos. Tá? Então, por isso que o título é Conversinha Mineira. Vocês viram como se deu essa conversinha? O mineiro lá, que era o dono da leiteria, não quis colocar a opinião dele para nada, não quis dar continuidade à conversa. A quarta questão. Com que objetivo o freguês usou os seguintes recursos? O vocativo meu amigo, né? O freguês chama o dono da leiteria de meu amigo. Usou o pronome de tratamento você e o diminutivo cafezinho. Por quê? Né? Com que objetivo o freguês usou esses recursos, né? Quando ele chegou lá na leiteria. Por que ele fez isso? Né? Para se aproximar mais do seu interlocutor, chegar para arrumar uma conversinha, né, para ver se ele ia conversar com ele sobre assuntos que ele queria saber do lugar, né, mas não conseguiu. A quarta questão é a quinta. Quinta questão. Qual dos interlocutores usou a forma de tratamento mais cerimoniosa? Né? Quando você me chama de você, por exemplo, você aluno me chama de você, né? Houve o quê? Uma tentativa de se chegar mais, né? Se aproximar mais, né? Com mais intimidade. Mas quando você me chama de senhora, por exemplo, houve mais um distanciamento no tratamento. Né? Então, isso foi o que aconteceu lá. O dono da leiteria, né, usou o pronome de tratamento senhor, no caso, chamou o dono da leiteria de senhor, né, para indicar um distanciamento. Tá? Exatamente porque ele não queria conversar. Aí, palavras na lupa. Vejam aí que a próxima atividade chama-se Palavras na Lupa. Então, leia o verbete. O verbete, né, são partes do dicionário. Então, nós temos lá a crônica. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possíveis significados da palavra crônica. Então, lá no dicionário, você vai encontrar todos esses significados aqui para a palavra crônica. Aí é usado de acordo com o contexto. Aí a perguntinha. A crônica de Fernando Sabino que você leu corresponde a qual dessas acepções que você leu aqui? Porque a crônica aqui, a crônica é uma narração histórica, o registro de fatos comuns, feitos por ordem cronológica, é uma genealogia de família nobre, é um pequeno conto de enredo indeterminado. O que você colocou? É o número 4. O que diz o número 4? É um texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal e que tem como temas fatos ou ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo, etc. Ou simplesmente relativo à vida cotidiana. Então, a crônica que você leu tem, né, nesse contexto, este significado. Tá? Página
301. Aí nós temos leia. Aí crônica, tem o conceito de crônica. É um gênero textual em que predomina a narração e a descrição de fatos cotidianos que poderiam passar despercebidos, mas que narrados sobre a ótica da crônica, do cronista, né, permitem ao leitor perceber novos ângulos, aspectos curiosos, líricos, humorísticos, né? Então, a crônica humorista contemporânea tem como característica ser um texto leve, que trata de assuntos contemporâneos, muitas vezes aproximando-se do entretenimento. Então, o que nós lemos aqui é uma crônica humorística. Aí vem a pergunta, né? A crônica Conversa Mineira que você leu enquadra-se em qual desses conceitos? Crônica humorística, né? A crônica narra uma situação cotidiana de forma divertida, leve e bem humorada. Então, uma crônica humorística. Terceira, a crônica apresenta elementos típicos da narração literária. Identifique esses elementos. Lá na crônica, tempo, a duração dos fatos. A duração dos fatos, a conversa do freguês com o dono da leiteria, né? Durou quanto tempo mais ou menos? Foi o tempo da conversa, não é um texto curto. Então, durou somente aquele tempinho que o freguês esteve ali, tentando conversar com o dono da leiteria. Então, somente a duração de uma conversa. Letra B, o cenário, né, o lugar. Espaço onde se passavam os fatos narrados. Onde aconteceu esse fato narrado nessa crônica? Em uma leiteria. Letra B. Personagens. Os seres que atuam na história narrada. Quais foram os personagens? O viajante, né, o freguês e o dono da leiteria. D. Enredo. A sequência dos fatos narrados, né? Você vai fazer um pequeno resumo dessa história, né? O freguês, né, chegou em uma leiteria, viajante, né, chegou em uma leiteria, tentou conversar com esse rapaz, mas esse rapaz, pela cultura dele, ele não deu muita trela, ele não queria conversar, ele era muito introspectivo, ou tímido, ele não quis conversa. Quarta questão. As crônicas podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa, por uma das personagens ou por um narrador observador. A crônica Conversa Mineira, essa crônica que vocês viram, é construída em forma de diálogo, com o uso do discurso direto entre as personagens, ou seja, elas conversam diretamente, a crônica apresenta a fala de cada um dos personagens, mas sem a participação do narrador. O narrador não está lá, ele só apenas narra a história, né, em terceira pessoa. Que efeito esse recurso narrativo produz? Exatamente para conferir a dinamicidade, né? Para o leitor, é como se o leitor estivesse participando da história, vendo a história acontecer, né? Então, é um recurso que confere dinamicidade ao texto e aproxima os fatos narrados, né, do leitor. Então, é só você escrever aí. Confere dinamicidade ao texto e aproxima os fatos narrados do leitor. Quinta, ao criar uma personagem, o cronista mostrou o mineiro sob a ótica do senso comum. Senso comum é o conjunto de opiniões e modo de sentir impostos pela tradição, geralmente aceitos como verdades, de modo acrítico por um indivíduo de determinada época. Na crônica de Sabino, o diálogo entre as personagens permite ao leitor perceber a personalidade e o comportamento do dono da leiteria. Que a imagem do povo mineiro é construída por esse diálogo de pessoas introspectivas, né? De pessoas que não gostam de conversar, né? São pessoas que se afastam mais porque não gostam de conversa, né?
conversas longas, eles falam somente ali o necessário e pronto. Não são pessoas que gostam de conversa, não. Aí depois nós temos a crônica, pode receber diferentes classificações. Pode ser uma crônica lírica, uma crônica humorística. Essa que nós lemos é uma crônica humorística, crônica ensaio, crônica filosófica ou reflexiva e crônica jornalística. Tá? Então, as crônicas podem ser desses conceitos aqui. Continuando. A linguagem da crônica conversinha mineira está adequada à situação? Né? Sim. Por quê? Porque a fala, tanto das duas pessoas, elas não deixam nada a desejar. Tanto o freguês como o viajante entende perfeitamente o que o outro fala, apesar de não ter muitas informações, né? Não tem informações dadas pelo dono da leiteria, mas eles entendem perfeitamente a linguagem um do outro. Sétima, pesquisem no dicionário o significado da palavra plataforma e em que acepção essa palavra foi usada na crônica, quando ele falou assim, lá durante a crônica, quando ele falou que estava esperando a plataforma dele. O que ele queria dizer isso quando ele estava esperando a plataforma dele? Estava esperando a hora certa, né? Nesse caso, assim, a hora certa. Esperando a hora certa. Oitava. Quais das expressões abaixo não poderiam substituir o título da crônica, de acordo com o sentido do texto? Você vai registrar a sua resposta lá no caderno. Letra A, conversa fiada. Letra B, conversa para boi dormir. Letra C, ir na conversa de alguém. Letra D, conversa mole. Letra E, passar uma conversa. Então, qual dessas expressões não poderiam substituir o título da crônica Conversinha Mineira? O que você colocou? Se você colocou letra C, você acertou. Ir na conversa de alguém. Né? Todos esses outros, todas essas outras expressões poderiam perfeitamente substituir o título da crônica, menos essa aqui, tá? Ir na conversa de alguém. Bem, então no próximo vídeo nós vamos corrigir as questões referentes à outra crônica da página 302 e 303. Então, se você ainda não leu essa crônica, dá uma lida, responde as questões referentes a ela, que o próximo vídeo, posteriormente, o próximo vídeo vai se tratar desse assunto. Tá? Então, fiquem com Deus, não se exponham para não pegar esse tal de coronavírus. Tá? Tchau!